Eu vou conversar a partir de agora com a nutricionista Lucila Santinon. Ela já está aqui com a gente. Bom dia, Lu, cadê você? Lucila aí, olá, Oi, Ju, bem-vinda tudo bem? novamente. Obrigada pelo convite novamente. Um prazer estar aqui com vocês. E são números alarmantes novamente, não, Ju? Como a gente viu Exato, nessa reportagem anterior, né? exato. E hoje trouxemos um pouquinho aí do que esse pós-Covid, essa síndrome pós-Covid causa também no nosso dia a dia e como a gente pode auxiliar a vida de tantas Porque pessoas. ainda tem isso, né? Todos os danos, o mal-estar, enfim, os riscos que a Covid traz ali ao longo do período em que você está com a infecção, com a doença. Depois que você cura, tem essa síndrome pós-Covid. Agora, eu queria que você explicasse pra gente exatamente o que é essa síndrome pós-Covid e quais são os sintomas que podem permanecer após a doença. Então, o que acontece, Ju, quando a pessoa, né, contrai aí o vírus do Covid, realmente ela vai, todo mundo fica muito preocupado em ter Covid ou não, só que depois no pós, as pessoas acabam negligenciando muitos cuidados. Então, o que acontece? Nessa síndrome pós-Covid, o cansaço é muito presente, que a gente chama dessa fadiga crônica, então dores musculares frequentes, distúrbios do sono. Eu já vim aqui anteriormente falar um pouquinho sobre esses distúrbios do sono, né? Também essa questão mesmo de unhas fragilizadas, queda de cabelo. Então, eu tenho um processo inflamatório por trás disso tudo e também uma queda do sistema imunológico, tendo uma porta aí de entrada para resfriados de repetição, várias outras doenças oportunistas. Então, a síndrome pós-Covid, ela traz essa janela aí no sistema imunológico mesmo. Agora, como exatamente a nossa alimentação, essa vida mais saudável, pode influenciar na qualidade de vida no pós-Covid? Porque essa síndrome, ela não surge em todas as pessoas que tiveram a doença. São alguns grupos, alguns perfis, talvez. Como que a alimentação pode influenciar nessa qualidade de vida? Então, já se recomenda que todas as pessoas tenham alimentação mais saudável, pratiquem atividade física, consumam, né, grupos de verduras, frutas e legumes menos embutidos, aí também alimentos com um nível alto de gorduras e tudo mais, fast food. Porém, não é tanto a nossa realidade pela vida corrida, mas ainda mais nessa síndrome pós-Covid, tem pessoas que manifestam mais esses sintomas, como eu já falei anteriormente, então dessas dores musculares, até em relação à memória. Então, essa parte de concentração, eu tenho muitos pacientes que relatam essa dificuldade na concentração, até no âmbito escolar, no trabalho. Então, como identificar se antes do Covid você era de um jeito, né? Percebeu que já tá com uma lentidão, que começou a ter dores musculares, está ficando com resfriado, já entrou nesse quadro de síndrome pós-Covid, que provavelmente o sistema imunológico dessa pessoa já estava mais fragilizado e ela também não conseguiu ter aí uma alimentação talvez adequada e boas práticas. E quando ele identifica, então, essa síndrome, o ideal é que procure um especialista ou que alguém que possa suplementar algo. O que pode se fazer no momento em que você entende que você está com a síndrome pós-Covid? Já de ponto assim inicial de partida interessante procurar um profissional da área da saúde para acompanhar aí depois nesse pós-Covid, independente se a pessoa vai ter alguma complicação ou não, porque ela vai ter a necessidade de realmente de suplementar, repor algumas vitaminas, né, minerais, um sinfório, um probiótico, isso é muito importante. Então, a suplementação auxilia hoje, a gente não precisa só atuar quando está com um problema, mas de forma preventiva. Então, isso é muito importante. Então, a suplementação, ela traz esse auxílio no dia a dia de todas as pessoas, mas não só quando tem ali um problema de fato. As vitaminas, os minerais, temos hoje opções aí como o NAC, coenzima Q10, que são bem indicados no pós-Covid, independente se tem a síndrome atuando ou não. E também ter essa parte de suplementação bem ali estabelecida, com proteínas, então talvez um suplemento proteico, até mesmo um whey protein, uma proteína isolada de qualidade, sempre buscando bons suplementos, isso vai ser assim primordial.
Em relação aos alimentos de fato, doutora, quais que a gente pode listar aqui algumas recomendações para controlar o processo inflamatório? Alimentação, eu preciso consumir os grupos alimentares, né, de uma forma assim completa. Então, eu sei que pela vida corrida, muitas vezes a gente acaba optando pelo mais fácil, pelo mais rápido, então o planejamento vai ser principal, ainda mais no pós-Covid. Então, os grupos alimentares, o descascar mais e desembalar menos, isso vai ser muito interessante. Então, frutas, legumes, verduras, quando você não consegue inserir no seu dia a dia realmente todos os tipos de verduras, legumes, isso acaba ficando inviável. Você entra com um suplemento, um aporte de vitaminas e minerais, isso é muito importante, principalmente vitamina D, vitamina C. E falando também um pouquinho da alimentação, hoje é muito conhecida a cúrcuma, né? Então, tanto via a alimentação e mais pela suplementação ainda, porque tem maior concentração de ativo, isso vai ser muito importante, porque ela tem um potencial anti-inflamatório bem interessante. Os óleos de peixe, o famoso ômega 3, então consumir, né, e origens também de fonte de gordura saudável, tem o azeite, o próprio ômega 3, que ele vai ser rico em EPA, DH, até para essa parte da concentração e de memória. Então, água vai ser imprescindível também, tá? O é o básico que funciona e a gente sempre precisa estar também atento a isso. E por conta dessa correria, às vezes a gente acaba falhando mesmo ali nessa alimentação mais saudável, nessa nutrição adequada. Então, a suplementação ela entra exatamente para dar esse apoio, mas também não age de forma isolada, né, doutora? Precisa ter esse combo de vida mais saudável, de, como você falou, descascar mais, abrir menos. E a suplementação entra como um forte aliado nesse processo. Só para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público de fato, de como é importante a gente promover, a gente ter essas atitudes saudáveis para ter esse sistema imunológico mais forte. Com certeza, Ju, você faço das suas as minhas palavras. Então, é um ciclo mesmo de boas práticas para você vivendo bem. Isso sempre vai ser interessante, uma manutenção, não só ali nos momentos, né, de rebaixe do sistema imunológico, mas para ter um sistema imunológico saudável e forte, eu preciso fazer isso diariamente. Nós escovamos os dentes todos os dias, tomamos banho todos os dias, então é interessante que a gente cuide desse nosso sistema imunológico também todos os dias. Afinal, né, ele que vai ser a nossa máquina que vai nos transportar para lá e para cá, então é necessário olhar com amor para tudo isso. Então, o Covid está voltando, os casos aumentando, realmente temos aí as vacinas com um foco preventivo, mas a suplementação, uma alimentação, boas práticas entram aí também na prevenção e na recuperação da doença. Perfeito, conversei com a nutricionista Lucila Santinon, ela falou aqui sobre a importância de cultivar esses hábitos saudáveis, especialmente nos casos da chamada síndrome pós-Covid. Muito obrigada, doutora, até a próxima. Você é sempre muito bem-vinda por aqui. Obrigada, Ju. E aí, tudo isso que a doutora falou, na verdade, a gente inclui aí em outros aspectos também, né? Não só em relação à Covid, porque é um caso realmente que está voltando, são números que voltam a crescer, nos preocupa novamente, mas hábitos saudáveis vão fazer com que a gente se proteja de todas, né? De muitas outras doenças, não apenas a Covid. Fica aí, então, ficam as orientações da especialista para você que nos acompanha.